E agora a gente vai conversar com o Nilson Araújo Júnior sobre um tema muito importante de desenvolvimento pessoal, que a gente está sempre falando aqui no Sessão Carole, né, gente? E ele é escritor, pai, cristão, administrador, e ele vai contar um pouquinho pra gente sobre o livro que ele acabou de lançar, O Poder da Mente. Então, vem comigo. Bom dia, pessoal! E hoje eu tô aqui com uma companhia especial com o Nilson Araújo Júnior, que é pai, cristão, administrador e escritor. E ele vai contar um pouquinho pra gente aqui sobre o livro dele que ele acabou de lançar, O Poder da Mente Blindada. E também vai contar um pouquinho sobre a trajetória, sobre a sua carreira, né, Nilson? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado, Carol, pela oportunidade. É uma emoção estar aqui compartilhando com o público, com o Maranhão, com o Brasil e agora com o mundo. É isso aí, você é maranhense, né? Sou maranhense. É isso aí, Nilson. E me conta um pouquinho assim sobre esse livro, o que te inspirou a começar a escrever? Muito bem, boa pergunta. A princípio eu não gostava de ler. Olha que coisa, né? Nossa. Curiosidade. Não gostava de ler, não tinha um hábito da leitura. Sim. E eu passei a ter o desejo de escrever depois de eu conseguir quebrar alguns bloqueios, né? Alguns maus hábitos. E esses hábitos rompidos me permitiram ler, ter uma rotina de leitura. Legal. E eu percebi, através da leitura, muitos ensinamentos, muitos desses que são milenares, que vêm da Bíblia. Verdade. Nossa, por que não compartilhar também esses princípios milenares através da minha autoria, mas baseado na Bíblia? Eu trouxe alguns livros, talvez nós vamos falar de algum deles, que eu usei como referência para escrever o meu, mas assim como eles, o meu tem como referência a Bíblia, né? Legal, é muito importante, né? O poder da mente, ela está relacionada com a fé também, né? Está relacionado à fé e aquilo que nós falamos, né? Em Provérbios capítulo 21, versículo 18, em qual se eu estiver errado lá, diz assim, que a palavra tem um poder de vida e de morte. Verdade. Então, ao verbalizar, nós estamos transmitindo e nós estamos pensando. Sim. E sentindo. A pergunta é, o que você verbaliza em casa? São palavras de construção ou destruição? Então, muito cuidado com aquilo que nós falamos, desejamos, porque volta. E aquilo que nós falamos faz muita diferença no nosso dia a dia. E parece um pouco clichê, né, aquela frase, mas a palavra tem poder, né? Sim, tem poder. Tem muito poder. E há quanto tempo que você escreve? Desde 2020, está recente. 2020 foi o meu primeiro livro. O meu segundo foi um livro infantil, que eu escrevi com meu filho. Nós falamos de família, amizade e respeito. Quantos anos tem seu edição filho? bilíngue. Ele escreveu com 6 anos. Nossa, olha que só. fofo. E aí muita gente fica curioso, mas como uma criança de 6 anos conseguiu escrever? Sim. Quando a gente fala o ato da escrita, pensa que é o manual mesmo, né? Podemos escrever através de gravação de áudio, que foi o caso dele. Claro. Ele foi contando a história. E lógico, Carol, a gente foi incentivando, fazendo perguntas, método socrático. Ô Benjamin é o nome dele. Ai, que lindo, Ô Benjamin, gente. Nome e o lindo. que mais? Depois que o elefantinho entrou no fundo do mar, o que ele falou? Qual foi o primeiro animal? Ele foi dizendo e foi construindo junto com ele aquela história. Sim. E saiu o primeiro livro. E ao final nós percebemos que fala sobre família, amizade e respeito. E aí ele sempre me completa. Papai, cores e números. E lá também, cores e números. Cores e números, sim. Porque no enredo do livro, o elefantinho, ele descobre as cores, os números, a idade dos animais, é bem interessante. E ao final tem um jogo de 9 erros, que inclusive eu gosto de contar. E papai, no final eu quero um jogo de 9 erros. É meu filho. O jogo não são de 7 erros. Pois é, eu pensei a mesma coisa. Papai, o livro é meu, eu quero de 9. De 9. Aí eu, tá bom, meu filho, 9 erros. Uhum. E assim ficou. Que legal, nossa, assim, né? É muito bom isso que você fez de estar estimulando, né, a sua criança a fazer esse livro, porque a criança tem tanta criatividade, né? Tem muita criatividade. A mente da criança, assim, é uma loucura muito legal, é bem interessante. E tem que ser incentivada mesmo, não foi fácil. E uma coisa que eu deixo com uma atenção, a escutativa de nós pais. Qual?
Uma coisa que me arrependo, Carol, pouca gente sabe disso. No livro dele, no enredo, ele diz: papai, escreve aí. Deixa eu papai, escreve aí. O elefantinho encontrou uma escama de cavalo marinho e guardou na bolsa para pesquisar no laboratório. Essa foi a frase dele. Nossa. Por 6 anos. Então acredita que eu não coloquei? Não colocou. Não coloquei esse trecho. Eu, com a mente adulta, julguei que não era necessário. Sim. E aí, ao chegar ao livro, de verdade mesmo, ele abriu, folheando. Papai, Botou aquela parte. cadê aquela parte do elefantinho encontra a escama do cavalo marinho? Eu fiquei sem ação. E aí eu percebi que muitas vezes eu, como um pai, estou podando a criatividade do meu filho, impedindo que ele seja uma pessoa extraordinária. Inclusive, no meu livro eu falo, muita coisa nos impede de prosperar, fruto do nosso subconsciente que acontece na infância. Exatamente. Quantas vezes o meu filho fez coisas que eu podei? Quer um exemplo? O poder da palavra. Meu filho, já fiz com meu filho isso, tá? Sim. Meu filho tá pulando no sofá. Qual o normal? Para de pular no sofá, menino. Isso é normal, é natural. Sim. Mas como é que eu posso colaborar com meu filho e ele continuar sendo uma pessoa criativa e livre? Filho, pula no chão. Eu mudo o comando para ele continua com a atividade física dele, só que agora direcionada por mim. Porque eu sei do risco, e ele não tem filtro, a criança não tem filtro. Não, é verdade. Né? Então, meu filho, pula no chão. Você nem está restringindo ele, faz toda a diferença. Sim. Já engato outra caixinha que está no livro também. A forma como a gente dá as respostas. Sim. O meu filho, de 10 perguntas, às 10 eu devolvo. Papai, o que é isso? É meu filho, o que tu imagina que seja? De 10, 8 ele acerta. Então eu estou incentivando a criatividade da criança, ele raciocinar. Verdade. Porque se todas as perguntas, que não são poucas, tu vai dar a resposta, ele não vai precisar ficar procurando na mente dele, ele não vai precisar ficar pensando. Sim, então, que ser humano é esse que eu estou educando, orientando? Então, nós pais temos essa responsabilidade, só que não tem manual para isso. Se tivesse manual, eu venderia para vocês agora uma apostila. Né? Isso vem do nosso autoconhecimento, que é o que o livro ele trata. Através do autoconhecimento, eu consigo melhorar as minhas atitudes, os meus hábitos. Hábitos esse que impede que eu faça mais pela minha vida, pelas áreas da minha vida. Ô Nilson, que áreas da minha vida são esses? Inclusive, isso aqui é seu de presente. Oh, muito obrigada. Depois eu quero um autógrafo, viu, ó, gente, ó. Eu vou ler com certeza. Estou gostando muito aí de saber um pouco mais sobre esse assunto, porque é um assunto muito importante. A gente tem um baby de 1 ano e meio e a gente gosta de estimular muito também assim, a mente dele. Qual o nome dele? É Vincent. Vincent, ele já canta que nem o papai. Que legal. O papai põe ele para cantar bastante. Ele já cria algumas, na língua dele, né? Que legal. Algumas músicas, muito legal. E assim, é bem interessante isso que você falou, porque eu acho que isso faz toda a diferença. Desde a infância, a gente criar o nosso filho dessa forma. Em deixar ele livre e criativo, né? São âncoras, Carol. O que são âncoras, Nilson? Olha aqui. O que são âncoras? Âncoras? Pensa numa âncora de um navio. Sim. Ela serve o quê? Para dar segurança, correto? Então tem as âncoras que são negativas. Por exemplo, o medo, né? Uma negação. Então, uma vergonha que eu passo, um exemplo, uma vergonha que eu passo na infância ou na adolescência ao apresentar um trabalho na escola, um exemplo. Eu passo uma vergonha, um vexame. Então, o meu cérebro interpretou aquilo como ruim. Sim, verdade. Eu senti e vivenciei. Passei para aquele constrangimento. E daí, Nilson? Daí que vira uma âncora para o meu cérebro, subconsciente, e ele vai me proteger. Todas as vezes que eu for convidado a partir de então para apresentar um trabalho, o que ele vai lembrar? Não vai porque tu vai passar vexame, constrangimento. Exatamente. E aí eu travo. Tá, Nilson, entendi. Como é que eu faço para mudar? Aí a ciência, ela fala de ressignificar. Sim, ressignificar. E a palavra de Deus fala sobre o quê? Perdão. Sim. Ressignificar, dar um novo sentido àquela experiência. Que a gente chama de crença limitante. Sim. Existe crença limitante e crença possibilitadora. A crença limitante nos trava. E a PNL, ela vem nos orientar a ressignificar, dar um novo sentido.
A Bíblia diz o quê? Perdoe. A gente parar de carregar esse peso Sim. toda a nossa vida. Para quê? Quando eu dou um novo sentido àquilo que eu passei, Carol, eu vou voltar ao exemplo da apresentação. Sim. Quando eu dou um novo sentido, eu começo a fazer o meu presente fazer sentido. Dar um novo sentido. Uhum. E eu começo a construir um futuro promissor. Verdade. Porque eu não estou mais com aquela carga, estou mais com aquela preocupação, com aquele peso. Aí eu começo a agir diferente. Tu encarou aquilo, né? Tu tem que encarar. Ressignificar, perdão. A mesma coisa são com nossos pais. Uhum. Sim. A ciência diz que 90% dos traumas advém dos pais. Das frustrações dos pais que colocam em cima da criança. Exatamente. Né? Sim. E aí o livro, ele fala sobre esses princípios, são milenares, está na Bíblia, e também fala do um poder muito poderoso, que é o poder da antecipação. Que legal. Ô Nilson, o que se trata do poder da antecipação? Eu vou falar no âmbito agora da carreira. Sim. Não espere você que as coisas aconteçam. Antecipe. Como? Se você quer galgar um cargo, né, você é atendente, quer ser diretor, quer ser gerente, o que você pode fazer para ser um gerente? Eu falei isso no livro. Com quem que você vai conversar? Qual é a tua referência? Por exemplo, verdade. No livro, eu fui gerente multinacional, Carol, por 21 anos. Ai, que legal. 21 anos. Eu entrei sem QI, sem quem indica, né? Aos 18 anos, e eu percebi que a empresa tinha vários cargos e eu desejei isso para minha vida, subir de cargo. Nós somos 3, eu sou mais velho, na época ninguém trabalhava de carteira assinada. E eu comecei aos 18 anos. Meu pai, pedreiro. Parabéns. Com muito orgulho, obrigado. Minha mãe, dona de casa. E eu desejei subir de cargo. O primeiro era para ser instrutor. O que eu fiz? Poder da antecipação. Eu conversei com o instrutor. Em 4 meses de empresa. O que eu faço para ser instrutor? O cara ganhava mais. Eu queria ganhar mais também. Sim, aí tu já Ele, ficou, meu amigo, né? tem que saber tudo da loja, tem que ser o melhor. Como é que eu faço para ser o melhor? Ele foi me orientando. Você me ajuda? Ele, não é assim. Tem que ser convidado para passar pelo processo de treinamento. Mas tu tentou ser convidado, né? Em menos de um ano eu comecei a mudar minha postura. Como que o instrutor fala? O que ele lê? Como é que ele se comporta? Poder da antecipação. Resumindo, eu fui convidado para ser instrutor. Passei 4 meses em treinamento, me formei e eu fui graduado. Detalhe, Carole, esse é o sentido do poder da antecipação. Quando eu fui graduado, só validou o meu comportamento, a minha postura física e verbal. Ou seja, não espere você estar concursado para tomar postura de concursado. Não espera você ser um gerente para ter postura como gerente. Haja como se fosse. Porque a energia que eu coloco no universo é poderosa. É o poder da palavra, o poder da mente. Sim, né? E das ações. Das ações, exatamente. Hoje existe outro poder poderoso, chama-se poder da ação. Nós temos o conhecimento na palma da mão. O iPhone, por exemplo, é um instrumento que, para ser criado, foi investido 10 bilhões de dólares e muita gente não sabe utilizar esse aparelho. Por quê? Porque não age. Eu tenho a informação na palma da minha mão, através da internet, do smartphone, só que eu preciso agir, trabalhar. E aí que vem o rompimento dos maus hábitos. Quais são eles, Nilson? São vários, gente. Pode ser a tua preguiça de acordar cedo. Tem muitas coisas que limitam as pessoas de conseguir chegar lá, né? Muitas coisas. A disciplina, né? Todo mundo tem disciplina, inclusive. Como, Nilson? Nilson, eu não tenho disciplina, eu não consigo terminar, não consigo entrar numa academia. Você tem disciplina. Você tem disciplina para comer, para dormir, para ir para uma festa, para pensar na tua roupa, para ir à festa. Verdade. O que acontece é que a tua disciplina está investida no lugar errado. São as prioridades, né? Ou então está distribuída de forma errada. Então, saber redistribuir e vivenciar a dor, Carol. Olha, eu tô falando demais, eu sou assim mesmo. Não, mas eu tô adorando ouvir aqui, até porque eu faço uma consultoria, né, de vídeos para as redes sociais, para empresários. Sim. E tem muita coisa que, bem parecida assim com o que tu falou, que é realmente assim, tu falou que o iPhone, né, ele é muito valioso, né, para as pessoas que sabem usar. E a gente ajuda as pessoas a gravarem vídeos para as redes sociais,
para poder mostrar o que elas têm na empresa delas, porque às vezes assim, enquanto outra pessoa, o concorrente dela, tá ali mostrando muita coisa e às vezes ela tem muito mais conhecimento do que o concorrente dela e ela não mostra, então não vai fazer diferença, porque o cliente não vai ver aquela pessoa, entendeu? Então assim, isso que você falou é muito importante, é o poder da ação, né? Poder da ação. E esse livro também, ele não fala de romantismo. Sim. É muito trabalho. Muita realidade, né? Muito trabalho, muito esforço. Sim. Mas o esforço direcionado. Sim. Recentemente, Carol, eu dei uma palestra para ciências policiais na UFMA. Ai, que legal. E eu falei sobre a dor. Vivenciar a dor. Só que eu me expressei de uma tal forma para expandir a mente deles. Que, inclusive, esse livro é uma expansão de mente. É para você pensar de outra forma nas suas atitudes e como você se manifesta no seu ecossistema, no seu ambiente. Vamos lá. Vivenciar a dor. A dor de que forma? D de disciplina. Sim. O de oração. E R de resiliência. Existe um deserto, eu falo no livro, e esse deserto você tem que passar por ele, porque é nele que nós ganhamos musculatura, é nele que nós ganhamos, nós nos aproximamos mais de Deus. É no deserto, ao chegar a nossa conquista. Verdade. Só que enquanto não chega a conquista, eu preciso vivenciar aquela dor. Que para muitos pode ser o quê? Vamos lá. Acordar mais cedo. Exato, coisas desafiadoras, né? Uma dieta mais equilibrada de acordo com o biotipo. Eu, por exemplo, eu não consigo ficar sem o chocolate. E eu tive que tirar muitas coisas da minha vida, porque o meu filho, ele nasceu com algumas alergias. E eu fui obrigada, eu nunca consegui tirar nada. Glúten, leite, ovo, eu tive que tirar um monte de coisa. Porque foi algo maior que eu, entendeu? Foi pelo meu filho. Por seu filho. Então eu consegui ter essa disciplina, entendeu? Isso acontece. Mas por mim mesma eu não ia conseguir ter, sabe? Entendi. Então, a disciplina, a oração e a resiliência é um dos tópicos que eu falo, né? E também clareza. Sim. O Poder da Mente Blindada tem como subtítulo Assumindo o Controle da Sua Vida. Sim. O que você precisa fazer para sair do zero? Quais são os recursos? Você pode até saber, Carole, o que você quer. Você pode até saber, mas ainda não tem os recursos para isso. Chegar lá, né? Para começar a caminhar em direção ao seu objetivo. E esses recursos, ele pode estar na sua frente. Um amigo que pode te indicar, né? Um parente. Esse recurso pode estar contigo. O poder da tua oração, o poder da tua escolha de estudar um pouco mais. Então, buscar recursos para isso. Exato. E vivenciar esse percurso, essa caminhada. Porque é na caminhada que a gente consegue identificar ainda mais quem nós somos. Quem é a Carole? Carole, quais são as suas habilidades? Quais são as minhas habilidades? O que tu precisa descobrir para você ainda conquistar mais, né, objetivos? O que você precisa trabalhar? A clareza te leva a lugares que você nunca imaginou. É verdade. E a caminhada é muito importante, né? E me conta, Nilson, onde que tá para vender esse livro? Como é que a gente adquire ele? Boa pergunta. O livro você pode adquirir direto com a nossa editora. Eu sou sócio da editora Bem. Que bacana. @editora Benjamin, no nosso Instagram. É o nome do seu filho. Isso é uma homenagem ao meu filho. Também você pode encontrar na livraria Leitura do Shopping da Ilha. Uau, conheço essa livraria. Está em destaque, bem na frente. Legal. E também na Casa do Escritor Maranhense, que pouca gente ainda conhece. Onde fica? Que é a livraria Amei, fica no Shopping São Luís. Isso, livraria Amei. Não conhecia não, mas vou lá é uma livraria destinada para a literatura maranhense. Que legal. Então Vou você saber também, gente. precisa Vamos conhecer. Lá prestigiar, né? Precisa Os conhecer. escritores maranhenses. Sim, e nosso livro também encontra, inclusive o do meu filho, tem como título o livro dele Pedrinho, o Elefantinho no Fundo do Mar. Oh, meu Deus, eu quero ler esse livro. Eles são bilíngues, português e inglês. Gente, que chique. Inclusive já foi adotado por uma escola aqui de São Luís. Meu livro também já foi adotado por uma escola de ensino médio e foi trabalhado, e o feedback foi maravilhoso. Um aluno do ensino médio chegou e falou assim: professor, me chamou de professor. O senhor não sabe o quanto o senhor mudou a minha visão de mundo. Olha o livro, professor. Eu respondi todas as atividades que o senhor colocou, todas, porque tem atividades. Professor, olha, todas as atividades. Eu fiquei apaixonado pelo seu livro. Eu li 2 vezes. Que bom. Eu espero que você vá muito mais longe ainda do que você já
Já tá, né? Porque realmente eu gostei muito do tema do teu livro, das coisas que você falou, e com certeza eu vou ler, né? E eu queria que você mandasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente aqui no Sessão Carole, antes de a gente se Olha, despedir muito aqui. bem. A mensagem: procure Deus, conheça-o, leia mais. Tudo que eu conquistei foi através de Deus, que nos dá a oportunidade todos os dias de respirar, de abraçar. Então você tem uma oportunidade tremenda em suas mãos. Então honre as pessoas que te apoiaram até então. Né? Sempre lembre delas. Eu quero aproveitar também para agradecer aos meus avós maternos, vovô Marcelino, vovó Ignácia, paternos, vovô Nelson Araújo, vovó Maria José, foi a minha base. Minha avó sempre dizia assim: Legal. meu filho, leia tudo. Eu era criança. E hoje eu fico imaginando, Carol, o que meu avô iria falar comigo, falar para mim, ao saber que o neto é escritor, virou escritor. Que legal. Então, Com certeza está muito orgulhoso de você. Sim. Então, obrigado à minha mãe, Ivana Maria, meu pai. É isso aí, gente. Ó, vamos adquirir o livro do Nilson, tá? Na livraria Leitura e na livraria Amei, tá bom? E eu já tô aqui com o meu. Quero Obrigado. Obrigada, viu? Tchau, gente. Até mais.